Então, bom dia. Segunda-feira, não é? Custa bastante a segunda-feira, custa bastante levantar cedo, custa bastante começar a semana, depois do descanso do fim de semana. Bom, ainda para mais, este fim de semana tivemos a mudança da hora, portanto, 7 da manhã, ou melhor, 8 da manhã, eram as 7 da semana passada, e portanto não é nada fácil fazer isto. Bem, já está pessoal a ver, eu só preciso que me digam se está tudo bem com a sua imagem, parece que sim. Estou agora aqui a testar o sistema de som, deixa-me só acertar aqui a câmera, desculpe lá. Estou aqui a testar um novo sistema de som, o que significa que já não temos aqueles problemas que tínhamos há 2 semanas, definitivamente está tudo ultrapassado. Vamos lá à agenda. A agenda é uma coisa tramada hoje, tem muita coisa, a começar a semana é sempre assim. Tive que eliminar aqui uma série de assuntos, mas vai ver que são questões desafiantes. Olha, a primeira, por onde é que vamos começar? Vamos começar pelo período de ordem do dia, como sempre, para lembrar 2 coisas. A primeira é que parece que o PS não acerta nesta questão da forma como está a encarar o problema da monogamia política, ou seja, daquela gentinha toda de família enfiada no mesmo governo. Desculpa lá. Alergias, isto é terrível. Bom, já não é só o defender, a ideia de que faz todo sentido, ou então de que bem, isto não é propriamente monogamia, porque o que interessa aqui é a questão o que interessa aqui é a qualidade das pessoas que lá estão, a competência e o diabo 4. Mas, e porquê é que eu digo isto? Porque estava a ouvir o Ricardo Araújo Pereira ontem e ele tirou-me um dos argumentos que eu ia avançar esta semana. Eu passei o fim de semana a analisar algumas das coisas que eu vi nas últimas 2, particularmente na última semana, sobre o assunto. E então ouvi vários responsáveis do Partido Socialista, nomeadamente deputados, pronunciarem sobre o assunto. E foi curioso, fiquei verdadeiramente espantado com o grau de disparates e de estupidez que eu vi. Olha, ouvi um deputado, não sei o nome dele, dizer que afinal não era nada o exagero que se falava, porque eram 3 pessoas ou 4 pessoas, não sei o quê. Depois ouvi outro deputado, a seguir, aliás, por sinal, um dos deputados que mais fala no grupo parlamentar do Partido Socialista, dizer que era meia dúzia de casos. Depois ouvi um terceiro, que é o antigo secretário de Estado dos Impostos, Rocha Andrade, dizer que era uma dúzia, uma dezena, uma dúzia. E finalmente ouvi um outro responsável dizer que afinal eram 3 dúzias. Bem, em que é que ficamos? Primeiro, não é um problema de haver gente de família no mesmo governo, é um problema de competência. Como já vimos aqui, já esgotámos o assunto, não é verdade. Segundo, afinal eram 3 casos, 6, 10, 3 dúzias, bem, isto não fica bem. Eu até estou espantado com a situação, porque normalmente a comunicação política no PS é muitíssimo bem afinada. Aliás, não só no PS, mas também no próprio governo. Portanto, entendam-se, acertem lá o discurso e depois venham fazer essas figuras, porque este tipo de situação, este tipo de justificação é uma verdadeira estupidez, além de que passa para a opinião pública a ideia de que está tudo descoordenado no Partido Socialista. Bom, segundo ponto do período de ordem do dia, eu vou dar uma ideia ao Bloco de Esquerda e vou dar uma ideia também ao Partido Socialista, que é uma ideia que vai contra aquilo que são as minhas convicções do ponto de vista económico, que é, você lembra-se dos estaleiros navais de Viana do Castelo? ENVC. Vou tirar o casaco, de facto não parou de chover e portanto já não é preciso o casaco. Bom, recorda-se que aquela empresa perdia sistematicamente dinheiro. Recorda-se que nós contribuintes metemos lá centenas de milhões de euros. Não é dezenas, metemos centenas de milhões de euros. E recorda-se do peso inacreditável que os sindicatos controlados pelo Partido Comunista, via CGTP, e a ala esquerda do PS, tinham naquela empresa. Bom, e recorda-se também quando a Troika cá esteve, mandou vender uma série de empresas públicas. Mandou! Mas mandou mesmo. Ficou lá escrito no programa do ajustamento. O PS agora faz-se de novas, mas está lá assinado pelo PS, pelo José Sócrates, não é? E pelos líderes do PSD e do CDS. Está lá escritinho. Mandou vender empresas. Uma dessas empresas que o governo pôs, da altura, na praça pública foi
os estaleiros navais de Viana do Castelo. Bem, e o que é que sucedeu na altura? Um churrilho de asneiras. Foi uma mobilização nacional. Até Mário Soares fez aquele papel lamentável de chegar lá numa sessão para defender os estaleiros navais de Viana do Castelo. Ou seja, para defender prejuízos, não é? Porque aquilo era prejuízos, ainda para mais, quem pagava eram os nossos impostos. Bem, você recorda-se do papel lamentável, patético, uma burrice monumental, que foi a forma como o autarca de Viana do Castelo, José Maria Costa, acho que é assim que se chama, defendeu a manutenção dos estaleiros navais de Viana do Castelo nas mãos do Estado. Lembra-se isto? Bem, aquilo foi das coisas mais patéticas que eu vi em Portugal nas últimas dezenas de anos. Uma irracionalidade económica, uma irracionalidade para o bolso de contribuinte e a forma como aquela gente defendia aquilo. Ou seja, a prova de que a esquerda só se move por critérios ideológicos, não há qualquer racionalidade na defesa daquelas coisas. Bem, porquê é que eu digo isto? Olha, os estaleiros navais de Viana do Castelo estão a ganhar dinheiro a rodos. Já não digo, já não é de ontem nem de hoje, já vem de há 2 anos a esta parte. Agora diga-me uma coisa, por que milagre é que uma empresa que perdia centenas de milhões de euros ao longo de décadas, neste momento ganha dinheiro? Só precisou de 2 anos para passar a ganhar dinheiro. Explique-me lá. Olha, se calhar foi um milagre de Fátima, não é? Ou então terá sido outro milagre. Afastar a ideologia da gestão de uma empresa. Porque a verdade é que a empresa neste momento ganha dinheiro. Mas, se você for a Viana do Castelo, e eu vou com alguma frequência, ainda nesta semana lá estive, quando você vai a Viana do Castelo, experimente fazer 2 coisas. A primeira é procurar alojamento, procurar casa. Vai ver que é um sarilho. Porquê? Porque há pessoas que vieram de fora para trabalhar naquela empresa, e não são 3 ou 4, e que causaram pressão sobre o imobiliário em Viana do Castelo. Mas vá a certas zonas de Viana do Castelo que há 2 anos, nomeadamente nas imediações do estaleiro, que há 2 anos ou 3, eram zonas, não digo deprimidas, mas com algumas limitações do ponto de vista de atividade económica. Vá lá agora e vá ver como aquilo mudou. Olha, que coincidência! Não deve ter tido nada a ver com o dinamismo que os estaleiros navais de Viana do Castelo vieram trazer a Viana do Castelo. Bom, eu estava a falar ontem com um espectador sobre este assunto, dizia, você lembra-se disto? E ele dizia assim, você lembra-se que uma vez mandou uma piada ao Presidente da Câmara de Viana do Castelo, porque, salvo errar um ano, porque foi lá o governo do Partido Socialista já, fazer uma visita aos estaleiros, que já ganhavam dinheiro, e estava lá também o José Maria Costa, o Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo. Bem, de facto é verdade. Repara, a falta de vergonha desta malta. Este senhor, o papel que fez, a figura lamentável que fez há 4 anos, ou 5 anos, e agora a figura que faz neste momento. Bom, isto é para você ter uma ideia daquilo que é a qualidade da classe política portuguesa. É que com gente desta, você pode ter a certeza que vamos continuar a ser pobres. Imagine só se o governo da Troika não tivesse insistido na ideia de vender os... Aliás, não vendeu, concessionou os estaleiros navais de Viana do Castelo. O que é que sucedia? Você, contribuinte, ainda estava a pagar dinheiro para aquilo, ou seja, a subsidiar empregos de gente cujos sindicatos só tinham como objetivo pôr aquilo a perder dinheiro, percebe? Para ser controlado pela GTTP e mais nada. E já agora perguntará a você, então mas como é que aquilo ganha dinheiro? Olhe, porque é racional a gestão, porque se foi arranjar clientes, porque já não se fazem barcos como para os Açores, que depois os Açores não quiseram comprar, que os barcos estavam mal paridos, estavam mal fabricados. Percebe? É esta a diferença. Chama-se isto diferença entre uma gestão ruinosa do Estado e gestão que dá dinheiro e dá empregos, percebe? E cria riqueza dos privados. É só esta a diferença. Olha, mas não se esqueça depois de votar nesta malta também. Faz estas figuras. Bom, já esgotámos o período da hora do dia e já vamos quase com 10 minutos. Primeiro ponto da agenda de hoje. Olha, vem aí, prepare-se. O programa de hoje é essencialmente sobre, na agenda propriamente dita, é sobre o IRS, sobre IRS Season, que é onde nós estamos neste momento. Bom, e porquê? Vem aí, começa hoje o prazo para entrega da declaração. Como vamos ver a seguir, desta vez vamos ter mais um mês do que é normal. Mas onde é que eu queria chamar a atenção para isto? Uma coisa muito simples. Vem aí uma chuva de milhões.
E uma chuva de milhões aonde? Agora, depois de entregar a declaração de IRS, quando você começar a receber, se estiver a receber, obviamente, há de haver pessoas que vão pagar mais, mas se estiver a receber, o que deve acontecer, segundo o Governo, lá para a última semana deste mês, começa hoje, o mês de Abril. Atenção que dia 11 de Abril, hoje é dia 1 de Abril e eu não estou a contar mentiras. Eu não conto mentiras. Não acho piada nenhuma àquela tradição. Mas enfim, lá para o final deste mês vai ser quando as pessoas vão começar a receber a devolução do que pagaram a mais. E você vai reparar, quando chegarmos ao final deste período, que vai até ao final de junho, que vai haver muito mais milhões devolvidos ao contribuinte do que houve no ano passado e do que houve no ano anterior. Portanto, 2018 e 2017. Como sabe, esta declaração que estamos a entregar, aliás, que vamos entregar a partir de hoje, é a declaração que respeita ao ano de 2018. Bom, então, porque é que esta chuva de milhões? Você vai ver, quando receber a sua devolução, vai reparar que, de certeza, se não mudou nada em relação ao ano passado, vai receber mais do que recebeu em 2018. Porquê? Perguntará a vocês. Olha, é muito simples. Quando o Governo faz o orçamento, fixa uma coisa chamada tabelas de retenção na fonte, que é aquela percentagem do seu salário que é retida pela entidade patronal e é entregue ao Estado. Ora bem, estas tabelas têm uma fourchette, uma parte mais baixa e uma parte mais elevada, e depois os governos andam aqui a flutuar, decidir se põe na fourchette mais baixa, se põe na fourchette mais elevada. O que é que aconteceu em 2018? O Governo deliberadamente pôs a fasquia mais elevada dentro desta fourchette. Para quê? Para ir buscar mais dinheiro. Deu jeito para o déficit orçamental, mas não só. É que tirou-lhe mais rendimento, a si, a mim e a toda a gente, do que devia ter tirado. E qual era a jogada? Era chegar a este ano, a esta altura, a primavera, e em função da entrega de declaração de IRS, o que é que sucede? Você passa a receber mais dinheiro de devolução. Agora, imagine o que é isto acontecer mesmo em cima das eleições, porque, como sabe, election season, que este ano é mesmo uma election season que se estende pelo ano inteiro, vai começar em maio. E, portanto, a jogadinha, 1000 pessoas em direto, obrigado pelo apoio à Cor do Dinheiro, embora estejamos uma hora mais cedo hoje, não é? Segundo o nosso relógio biológico, mas enfim. Mas está a ver, você, em plena primavera, em cima das eleições, você tem um bodozinho, vai lá e diz, epá, caramba, este ano recebi mais. Já percebeu a jogada? Pronto. A jogada dos milhões é essa. Bom, mas há mais uma jogada, que eu até agora não ouvi ninguém falar. E qual é que é essa jogada? É que o prazo de entrega da declaração de IRS foi alargado mais um mês. No total, ao contrário do que se passava o ano passado, você vai ter 3 meses ao todo para entregar a sua declaração. Bem, é um mês a mais. Pergunta, mas porquê é que nos vão dar um mês a mais este ano? Já agora, porquê é que é um mês a mais? Repara uma coisa, o Fisco começou o ano passado a entregar, a preencher, pré-preencher automaticamente a declaração de IRS de 2,5 milhões de contribuintes. Este ano, este número vai subir para 3,2 milhões. E, portanto, a pergunta óbvia de quem está desse lado é assim, espera aí, se o Fisco já preenche automaticamente a declaração de IRS, se este ano vai haver mais contribuintes abrangidos por esse autopreenchimento, você só tem que ir lá e dizer, está tudo bem, não está tudo bem, reclamar e o diabo quatro. Bom, então se é assim, porquê é que me dão mais um mês? É legítimo fazer a pergunta. Olha, adivinhe porquê. Já imaginou? Porque é assim, há gente que se distrai e vai, em vez de entregar agora em abril, em maio, vai entregar lá para junho. Bom, em junho, mais umas semanicas e tal, se não for mesmo mais um mês, estão a receber a devolução. Está a perceber quanto mais próximo você estiver das eleições, melhor. Ou seja, já não é só as europeias, é também as eleições legislativas. Porque você não se pode esquecer que nos próximos meses isto vai ser um bodo aos pobres. Olha, vamos fazer mais isto, vamos fazer mais um centro de saúde, vamos fazer mais um hospital, vamos fazer mais umas estradecas. Olha, epá, aumentámos o investimento brutalmente, está a perceber? No meio destas coisas todas, até depois se vai dizer, bom, os portugueses vão ter mais dinheiro no bolso. Bem, mas, como eu lhe expliquei há bocadinho, as tabelas de IRS, de retenção na fonte, eram muito elevadas no ano passado. E, portanto, você agora recebe mais.
Agora junto-lhe outro fator. Se você for ver as tabelas de retenção na fonte deste ano, estão na parte mais baixa da Forchete que eu lhe falei há bocadinho. Portanto, o ano passado foi a mais, você agora recebe a menos. Mas, entretanto, este ano, quando começou a receber o seu salário, há de ter reparado que, como as tabelas de retenção na fonte estão na parte mais baixa, vocês também estão a receber mais. Ou seja, são 2 bónus no mesmo ano. Está a ver como é que se faz eleições. E depois você não quer que eu critique aqui o meu amigo Mário Centeno. É que o rapaz aprendeu muito depressa. Mas o rapaz aprendeu muito depressa como é que se faz um economista, um político, não é? Já parece o professor Cavaco Silva. Está a ver como é que as coisas se fazem? É desta maneira. E está a ver que é a jogadinha das eleições? Olha, tudo muito transparente. Não há que enganar. Muito simples. Bem, já agora não esqueça de uma coisa. É que no próximo ano, primeiro, você, como este ano tem a tabela de retenção na fonte na parte mais baixa da Forchete, isto significa o quê? Que você está a receber mais do que devia estar a receber. O que significa que ponha-se a pau, não gasta aquele dinheiro todo, faça uma poupança zeca, porque em 2020, quando você for entregar a declaração de IRS de 2019, provavelmente, em vez de receber, você vai ter que pagar. Está a ver? Portanto, vá-se precavendo, não é? E ponha de lado algum dinheirinho para fazer face a este tipo de situação. Bom, quarto ponto da conversa de hoje. Eu estava a ouvir, este fim de semana, eu não tinha ouvido a intervenção toda. Este fim de semana fui percorrer na box a intervenção do Dr. Vítor Constâncio, ex-governador do Banco de Portugal e ex-administrador do BCE, sobre a Caixa Geral de Depósitos. Fiquei estupefacto. Afinal, foi pior do que eu pensava. Primeiro, arrogância. Certos momentos da intervenção. Segundo, desplicência. Eu não tinha que saber daquilo tudo. É óbvio que um governador não tem que saber daquilo tudo. Mas ainda me recordo de falar com vários banqueiros em Portugal, pessoas sérias, que me diziam que eles próprios, às vezes, ao final do dia, iam para casa, mas não iam para casa sem antes olharem para aqueles clientes mais pesados, mais importantes, percebe? E estudavam as operações, e viam se estava tudo bem, e se fazia sentido intervir ou não. Ou seja, se os banqueiros fazem isto, um governador do Banco Central não tinha a obrigação de se preocupar com coisas como quem eram os nomeados para a administração de bancos? Já agora uma coisa. O Dr. Jorge também, quando foi Presidente da República, opôs-se à nomeação de certas pessoas para governos e por aí adiante. Bom, eu recordo-me que Armando Vara teve de sair do governo por uma coisa um pouco clara que aconteceu no governo de António Guterres. Bom, então, o Dr. Vítor Constâncio não devia ter olhado para algumas das figuras que foram nomeadas para a banca portuguesa. Mas, como eu lhe disse na semana passada, então se a mim me chegou a informação sobre o BPN e sobre o que não estava bem dentro do BPN, vinda de dentro do próprio Banco de Portugal, você acha que esta informação não chegou a Vítor Constâncio? Bom, sabe o que é que me cheira? Primeiro, a declaração de Vítor Constâncio foi uma estupidez do ponto de vista de arrogância e do ponto de vista de demonstração de ignorância em relação à forma como se era o Banco Central. A segunda é que ele não foi inteiramente correto. Não, ou melhor, como dizia o Dr. Pedro Queiroz Pereira, não lida maravilhosamente com a verdade. Porque eu tenho quase a certeza que estas informações sobre coisas pouco claras que passavam na Caixa Geral de Depósitos devem ter chegado ao Governador. Seja como for, há uma coisa que eu tenho para lhe perguntar. Espera aí, você já viu o Dr. António Costa atirar-se ao Dr. Vítor Constâncio? Espera aí. Então ele atira-se ao Governador do Banco de Portugal, ao Carlos Costa, não é? Já pediu um inquérito, inclusive, à gestão que abrange Carlos Costa. Já agora uma coisa, porque é que o Dr. António Costa e o Partido Socialista não pedem uma comissão de inquérito, ou então, já agora, uma auditoria à gestão do Dr. Vítor Constâncio? E já agora, porque é que não se atiram? Eu estava à espera que neste fim de semana, depois de ter visto aquilo que vi da intervenção de Vítor Constâncio, eu estava à espera que António Costa, nos comícios que fez pelo país fora, em que andou a zuruzir em tudo e que pessoas que não gostam dele, ou então que o criticam, porque é que António Costa não se atira ao Governador do Banco de Portugal, ao anterior, ao Vítor Constâncio? É do partido dele, não é? Pois é, uma chatice. Mas está a ver como estas coisas todas abrangem depois vários partidos e as pessoas saem entaladas e chamuscadas. Olha, isto é um bom exemplo. Bem, quinto ponto. António Costa, estamos quase já com 20 minutos de programa. António Costa deu a entender este fim de semana que já não quer Mário Centeno na Comissão Europeia. Porque quer ali o ministro, que já não é ministro, Pedro Marques. Bem, há duas coisas que eu quero tratar sobre isto. A primeira é, vou deixar o ponto 7 para amanhã, ok? Primeiro ponto, é assim, espera aí. António Costa já não quer Mário Centeno na Comissão. É que Mário Centeno era a pessoa que ia para a Comissão. Bom, e mais, para ficar com os assuntos financeiros.
porque ele quer ser, Mário Centeno quer ser Ministro das Finanças da Europa. O problema é que a Europa não tem Ministro das Finanças ainda, há a ter um dia. Mas o cargo de Comissário, eu sei de fonte segura que Centeno quer aquele lugar. Bom, então é assim, porque é que António Costa, que sabe que Centeno quer aquele lugar, porque é que António Costa agora vem propor Pedro Marques? Bom, ainda para mais dizer que Pedro Marques vai ficar com o pelouro dos fundos estruturais. Isto é curioso. Pedro Marques é o homem do desinvestimento. É o ministro que investiu menos no Estado nos últimos 10 anos. Mas Pedro Marques é o homem, é o ministro, é a pessoa que tem pior execução desta leva de fundos chamada 2020. Ou seja, António Costa quer mandar para lá a pessoa que tem pior currículo nesta matéria. Bom, primeiro lugar. Segundo lugar. Então, mas espera, e o que é que vai fazer Mário Centeno? Eu acho que isto é uma jogada política. E porquê? Já sabemos que Centeno quer ir para Bruxelas. Mas António Costa quer que Centeno continue no governo a partir de 2019, das próximas eleições, ganhando o PS as eleições, como deve ganhar com maioria relativa. Bem, a jogada aqui é, o indivíduo que geriu isto muito bem nos últimos anos é o indivíduo que eu quero continuar à frente disto. Bem, eu estou convencido que isto não vai suceder. Ou seja, é uma jogada política. Havia duas interpretações aqui. Ou António Costa agora não quer fazer a vontade de Mário Centeno e quer obrigá-lo a ficar cá, ou então é dizer neste momento, não, ele vai continuar cá, dar a ideia que vai continuar cá, mas depois, à última hora, ele vai-se embora e o Pedro Marques ocupa o seu lugar no Parlamento Europeu. Mas há uma coisa que eu gostava de voltar a dizer, não sei qual destas hipóteses é verdade, nos próximos meses teremos alguma luz sobre o assunto, mas há uma coisa que gostava de recordar aqui, é que isto é lamentável. Já disse isto a semana passada e vou repetir. O Dr. Marcos Mendes ontem pegou no meu argumento da semana passada e disse isto na televisão. E eu vou repetir aqui. É lamentável. Esta forma de fazer política é lamentável. Porque quando eu voto alguém, eu quero saber se essa pessoa vai continuar naquele cargo ou se vai sair e entregar o cargo a outro ou então vai fazer outra coisa qualquer. Isto não é transparência na política. E eu, como eleitor, não gosto de situações como estas. Portanto, eu espero que nas próximas semanas e meses os jornalistas e também os analistas questionem o Dr. António Costa sobre o que é que vai mesmo Pedro Marques fazer uma vez eleito. Se vai ficar no Parlamento Europeu, se vai para a Comissão Europeia. Ou se nós estamos aqui a fazer apenas uma jogada, porque mesmo quem vai para a Comissão é mesmo Mário Centeno, e apenas António Costa está a tentar que, neste momento, a gente fique com uma ideia de que o obreiro deste milagre do que é o déficit é 0,5% vai continuar como membro do Governo na próxima legislatura. Não sabemos. E era bom que ele fosse questionado sobre isto. Bom, eu deixei o último ponto para amanhã, que é o ponto de saber... desculpe lá, que isto aqui, a idade já não perdoa. É que António Costa deu uma entrevista este fim de semana onde disse que não baixava os impostos, precisava do dinheiro. Eu vou falar sobre isso amanhã, porque acho que é uma belíssima forma de mostrar como é que os políticos fazem demagogia em vez de fazer política séria. Bom, já chegámos ao final da conversa de hoje. Esta semana vamos voltar a ter Think Tank como temos sido nas semanas anteriores. O Joaquim Aguiar deve estar de volta. Quanto a nós, vamos nos ver amanhã às 8 da manhã aqui. E para final, eu quero mesmo agradecer os mais de 1000 pessoas que tiveram em direto hoje. E também para o final, pedir-lhe aquilo que peço sempre, colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não ouve mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.